vamos falar das conexões sem fio usando a terceira geração ou a quarta geração até de telefonia móvel. Quando eu falo sobre conexão 3G, 3G quer dizer, é a terceira geração de telefonia móvel, que tu muito utiliza para conectar o teu celular à internet. Permite telefonia por voz e a transmissão de dados a longas distâncias em ambiente móvel. Então, quando eu estou conectado num padrão 3G, é porque eu estou conectado também em conexão sem fio, mas isso significa a terceira geração de telefonia móvel. Tem a quarta geração de telefonia móvel também, aí nós vamos conhecer como 4G. A ideia do 4G, quarta geração de telefonia móvel, observa, permite conexões em velocidades de acesso de até 100 megabits por segundo em movimento e 1 gigabit por segundo em repouso. Só que aí quando eu digo que a quarta geração de telefonia móvel chega até 1 gigabit por segundo, e alguém me diz, professor, eu não consigo essas velocidades aí no meu 4G. É verdade, porque isso depende das companhias de telecomunicação ofertarem uma banda de acesso tão alta ou não. E hoje em dia no Brasil elas não ofertam tão alta, mas a tecnologia 4G, observa, independente se o teu 4G chega ou não a isso, não é o que está em jogo, independente disso. A tecnologia 4G permite conexões de até 1 gigabit por segundo em repouso. Isso é a ideia teórica da tecnologia. Na prática, quando eu vou adquirir um serviço 4G, a companhia de telecomunicação não me oferece essa taxa de velocidade toda em função da sua própria infraestrutura tecnológica, que não comportaria tantos usuários conectados com essa velocidade ao mesmo tempo. Então isso é uma questão da companhia de telecomunicação, do teu provedor. Mas a tecnologia 4G permitiria. Então, repetindo a ideia do 4G, quarta geração de telefonia móvel, portanto também sem fio, wireless, só que a velocidades bem maiores se comparado ao 3G. Outro tipo de conexão que eu também posso destacar como sendo um exemplo de conexão sem fio é um padrão chamado WiMAX, que foi designado aqui pelo Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos no padrão 802.16. Esse padrão indica o WiMAX, que significa interoperabilidade mundial para acesso de micro-ondas. No padrão WiMAX, a ideia é permitir velocidades maiores do que 1 gigabit por segundo, quer dizer, muito rápida. E a ideia é permitir conexão de redes metropolitanas sem fio, enquanto o Wi-Fi é criado para ambientes de redes locais sem fio, numa abrangência local, o padrão WiMAX foi criado para uma abrangência metropolitana, quer dizer, dentro da região metropolitana eu poder conectar o meu computador no padrão WiMAX a velocidades altíssimas. Só que é um padrão que ainda não foi efetivamente, não entrou de fato no mercado. Ele em forma incipiente ainda e muito em parte ainda de testes. Então não é um padrão que eu diria comercialmente utilizável atualmente pelo usuário. É um padrão que está em fase de testes, em fase de experimentações em alguns locais específicos. Mas para a prova eu tenho que saber que ele institui o que nós chamamos de WMAN, porque o termo MAN, M-A-N, significa rede metropolitana. MAN vem de Metropolitan Area Network, rede metropolitana. Quando eu digo WMAN, eu estou dizendo que é uma rede metropolitana sem fio, é uma wireless MAN. E o padrão WiMAX foi criado justamente para isso. Foi um padrão criado para implementar redes metropolitanas sem fio. Rede metropolitana quer dizer MAN, então WMAN seria wireless MAN, a rede metropolitana sem fio. Então o WiMAX eu tenho que ter alguns cuidados. Primeiro, é um padrão para conexão de rede sem fio, portanto é wireless. Foi instituído pelo padrão 802.16, permite altas taxas de velocidade, na casa de 1 gigabits por segundo, e serve para implementar redes metropolitanas sem fio, que nós vamos chamar de WMAN. Essa é a ideia que nós temos do nosso padrão WiMAX.